Saudações aos profissionais de saúde e segurança no trabalho. O assunto de hoje é a doença ocupacional, ou seria a doença profissional, ou talvez a doença do trabalho. E é exatamente sobre essas distinções do vocábulo trabalho, profissional, ocupacional é que eu quero conversar com vocês. A ideia de tratar desse assunto veio aí de algumas postagens em que o STF decidiu agora, por esses dias, que a contaminação pelo coronavírus no ambiente de trabalho será considerado como uma doença profissional. E aí começam os debates, né? E eu percebi que muita gente, principalmente os mais novos, tem uma dificuldade na compreensão e na distinção, nas diferenças entre doença ocupacional, doença profissional e doenças do trabalho. E é isso que eu quero esclarecer aqui agora. Vamos ver? Esses três termos, ocupacional, profissional e do trabalho, eles sempre aparecem lá no direito do trabalho e também no direito previdenciário. Eles aparecem na higiene ocupacional, higiene ocupacional, que um dia foi chamada de higiene industrial, aí depois passou a ser chamada de higiene do trabalho, e por último, a Fundacentro resolveu que higiene ocupacional é mais abrangente. Então, nós ouvimos falar no direito do trabalho, que é aquele que trata das relações de emprego, daquilo que acontece lá no ambiente de trabalho. E no direito previdenciário, nós temos também essas diferenciações. Agora, quando nós falamos em doenças do trabalho, ou doença ocupacional, ou doença profissional, nós vamos lá para a legislação previdenciária, que é a Lei 8.213, a lei que trata dos benefícios da Previdência. Artigo 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, que é o artigo 19, que traz o conceito de acidente do trabalho, né? Então, também será considerado como acidente do trabalho a doença profissional. Vejo aí no inciso 1º. E no inciso 2º, fala em doença do trabalho. Em nenhum desses dois pontos trata como doença ocupacional. Então, vamos entender que quando nós mencionamos ocupacional, nós estamos nos referindo à ocupação, ao trabalho de uma forma genérica. E aí a doença ocupacional, ela pode ser dividida em doença profissional e doença do trabalho. O problema é que, se você for fazer uma busca lá do professor Google, você vai encontrar um sinônimo, como sendo sinônimo doença profissional e doença ocupacional, quando, na verdade, a lei, a norma, só se refere à doença profissional e à doença do trabalho. Então, o primeiro entendimento que você deve ter, principalmente assim, questão de concurso, né? Na legislação não existe a doença ocupacional. Lá na higiene ocupacional, existe o termo ocupacional de uma forma genérica. Aqui, no direito previdenciário, ou a doença é profissional ou é do trabalho. E a doença profissional, conforme o texto da lei, esse que você está vendo aí, é a doença que é inerente à atividade, inerente à profissão de quem exerce a atividade.
Veja aí os exemplos que eu vou te passar. O montador de bateria, bateria automotiva, aqueles nas empresas mais antigas, ele trabalhava ali num contato direto com o chumbo, utilizado lá no processo químico das baterias. Então, ele sofria uma contaminação pelo chumbo. Então, aquela contaminação pelo chumbo fazia parte da profissão daquele montador de bateria. Outro exemplo, nas metalúrgicas, aquele profissional que trabalha com serralheria, com esmerilhamento, com corte de metais, a perda da audição, a surdez ali é uma doença inerente àquela profissão de serralheiro, por exemplo. Faz parte da profissão dele. Não vamos entrar aqui nos detalhes, mas se usar EPI não pega, não fica doente. Não, vamos esquecer isso, né? Vamos considerar que a pessoa, o rapaz do chumbo lá contraiu a doença, o serralheiro perdeu a audição. Então, para os fins do direito previdenciário, será uma doença profissional, faz parte da profissão, é inerente àquela profissão. Veja um outro exemplo. Os mineiros que trabalham lá no subsolo, na extração, principalmente do carvão mineral, a doença característica dessa profissão é a silicose, a pneumoconiose. São doenças específicas características daquela profissão. Outro exemplo, o digitador, a doença osteomuscular resultante do trabalho, as lesões por esforços repetitivos, são doenças características inerentes a essa profissão de digitador. Então, nós temos aqui algumas doenças que são inerentes à profissão. E essa relação de doenças nós vamos encontrar lá na legislação previdenciária. Essa legislação aqui, a Lei 8.213 de 91, que trata da doença profissional, ela é regulamentada. Vocês estão vendo agora aí na tela, o Decreto 3.048 de 99 traz uma lista de atividades que são consideradas, que as doenças que acontecem nessas atividades são consideradas como doenças profissionais. Trazem alguns agentes físicos, químicos e biológicos que nessas condições que a lei expõe, aí como vocês estão vendo, causam doenças profissionais. Então, relembrando, doença profissional é aquela que é inerente, que é característica própria da atividade da profissão. Por isso, doença profissional. E a doença do trabalho, que é o segundo tipo que a legislação traz, é aquela doença que pode ocorrer, que ocorre lá no ambiente de trabalho. Ela não está relacionada nem à profissão e nem ao agente patogênico, lá naquela relação que você acabou de ver. É uma doença que acontece lá com o trabalhador que está exposto a algum risco ocupacional, não é inerente à sua profissão, o próprio ruído. Pense num auxiliar de produção que trabalha hora aqui, hora lá, num ambiente mais ou menos com ruído acima do limite de tolerância. E aí ele perde a audição, ele tem a doença da surdez. Não é característica da profissão, da função de auxiliar de produção. E assim, o empregado pode adquirir uma outra doença, uma contaminação com um produto químico, lá por um acidente. Ele pode sofrer de alguma doença de pele, algum tipo de irritação na pele pelo contato com um agente químico. Então, são acidentes, são doenças, melhor dizendo, que são ocasionais, não fazem parte daquela função, daquela profissão. Então, relembrando, a doença profissional, ela está relacionada lá
na legislação previdenciária, no decreto 3048. A doença profissional é característica, é inerente à profissão. Podemos até meio que pensar assim, se trabalha nessa profissão, tem chance grande de contrair essa doença. Entendido, então? Doença ocupacional é o gênero, e doença profissional e doença do trabalho são espécies de doença ocupacional que ocorrem lá no ambiente de trabalho. Agora que você já sabe a diferença legal de doença profissional e doença do trabalho, no que isso vai representar para o empregado ao final? Na questão previdenciária. Vamos pensar duas situações. O empregado, ele contraiu uma doença considerada profissional, digamos, se contaminou lá com chumbo, e ele foi hospitalizado e vai ficar afastado por 15 dias. Um outro operário, lá no almoço da empresa, comeu algo que lhe fez mal, teve uma disenteria, teve um desarranjo intestinal, foi grave, foi levado para o hospital e ficou 15 dias também afastado. Então, até 15 dias, você sabe que a empresa paga e não importa se é doença profissional, ou se é doença do trabalho, ou se é uma doença comum. O problema vem quando o empregado fica além desses 15 dias e tem que receber, então, o benefício da Previdência. O auxílio doença ou o auxílio acidentário? No caso da doença profissional, o empregado que fica mais de 15 dias vai receber o auxílio acidentário. Porque veja que lá na legislação, nós vimos agora há pouco, será considerado como acidente no trabalho a doença profissional e a doença do trabalho. A doença comum, o empregado vai receber o benefício do auxílio doença. E a doença do trabalho e a doença profissional vai receber o seguro acidente do trabalho. E a diferença, quando passa dos 15 dias, quando o empregado tem que ficar um longo tempo afastado, ou até mesmo, diante da gravidade, ser aposentado por doença, a diferença vai ser financeira. O empregado que se aposenta por doença do trabalho ou doença profissional, o seu rendimento final, a sua pensão previdenciária é maior, o valor é maior do que aquele que vai receber o auxílio doença. Pensando em dois profissionais que tenham o mesmo salário, não é? Então, a diferença nesses conceitos está lá na legislação previdenciária. E, no final das contas, no direito pecuniário, naquilo que ele vai receber, se ficar doente. Se ficar doente por doença do trabalho ou doença profissional, vai receber o benefício do seguro acidentário. Se for uma doença comum, vai receber o benefício do auxílio doença. Essa, então, é a diferença. Vamos resumir. Doença que acontece lá na empresa, ela pode ser uma doença profissional, ela pode ser uma doença do trabalho e pode ser uma doença comum. A doença profissional e a doença do trabalho, ela vai receber o seguro do acidente do trabalho. Se for uma doença comum, vai receber o auxílio doença. Entendido? Espero que você tenha gostado e, sobretudo, você tenha entendido. E agora, então, você já sabe as diferenças de doença profissional, doença do trabalho e doença comum. Valeu, obrigado, tchau.